assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui para mais um culto, para mais um momento de adoração, para mais um momento de louvor. E eu queria te convidar nesse momento a se desprender de tudo, de todos os seus afazeres, de todas as suas preocupações, para você começar a se voltar nesse momento para nós estarmos erguendo um momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nessa hora eu vou estar fazendo leitura de um salmo, lá o Salmo 136, número 12, que diz assim: com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Com mãos poderosas e braço forte, o seu amor dura para sempre. Eu quero que você entenda nessa noite que não tem problema que possa superar o amor de Deus, que não tem circunstâncias que seja maior do que o amor de Deus. O amor de Deus é sobre tudo, é sobre todos, é inegociável. Eu quero que você entenda nessa noite que o braço forte dele te tirou do mundo, te resgatou das trevas, para que você estivesse hoje nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de excelência. Então, no nome de Jesus, comece nessa hora a elevar o seu pensamento a Deus, o seu coração a Deus. Hoje o culto é dirigido pela conexão, mas nós somos um corpo, nós somos um em Cristo. Eu não sei se você ouve a gente e é de uma outra denominação, mas nós estamos aqui pregando um Cristo que é reto, que é vivo, que é santo. Então, no nome de Jesus, nesse momento, comece a abrir o seu coração. Comece a abrir o seu coração e deixa Jesus entrar. E deixa Jesus fazer morada. Eu não sei se você não conhece a Jesus, mas eu quero te dizer, Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, misericordioso. Não há nada que possa detê-lo. Então vamos estar orando ao Senhor em nome de Jesus. Deus, nós somos gratos a Ti. E nós bendizemos, Senhor, ao Teu nome, porque não há outro Deus além de Ti. Nós bendizemos o Teu nome porque Tu és santo. Nós bendizemos o Teu nome porque Tu és poderoso. Deus, muito obrigada por Teu grande amor. Muito obrigada, Senhor, por olhar para nós e querer investir esse amor em nós. Muito obrigada, Deus, por nos fazer como Tu, Senhor. Muito obrigada por morrer na cruz. Muito obrigada, Senhor, por nos lavar e nos purificar. Então, Deus, nós queremos te pedir nessa noite, fica, Senhor Jesus, no centro desse culto. Toma o primeiro lugar. Nós erguemos um trono de adoração ao Teu nome e te dizemos, Deus, a honra é Tua. Deus, a honra não é de quem está aqui na plataforma. A honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu. E nós queremos te dizer, Deus, seja o centro de tudo. E nós te pedimos, Senhor, que a nossa adoração suba como um incenso suave em Tuas narinas. E que nós possamos, ó Deus, ser achados por Ti nessa noite. Nos encontre, Senhor.
chega. Demônios se vão quando ele chega. Prisões se abrem quando ele chega. Porque ele tem poder, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. E nós te dizemos, Deus, fica aí com a gente. Faça morada, Senhor. E receba, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi adotado. Você foi adotado. Você era órfão, mas o Pai te adotou. Por meio da graça, por meio da cruz, por meio da misericórdia, você foi adotado. Filho, filha. Seja encontrado por esse amor nessa noite. Seja encontrado por esta graça nessa noite. Tudo aos que receberam e aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos.
te coloca no colo, o Santo Espírito, aquele que te ama, aquele que te tirou do lamaçal do pecado e que quer te transportar para o reino do Filho do seu amor. É esse Cristo que eu quero ministrar sobre a tua casa, sobre a tua vida no nome de Jesus. Não é tempo de desistir, não é tempo de largar o arado, não é tempo de olhar para trás, é tempo de avançar. Vamos declarar: não sou mais órfão. Não sou mais órfão. Agora já peguei certeza disso. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora não sou mais órfão. Mais uma vez, não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Obrigado, Jesus. Eu era órfão, hoje sou filho. Yeshua. Foi o nosso orgulho, foi o nosso pecado que tirou da presença. Mas o Pai que te ama, te adotou e te trouxe de volta para esse presente. Ele é Yeshua HaMashiach, o Deus que te traz na presença. Oh, aleluia. Sua verdade colocou-te em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falaria. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus, o meu orgulho me tirou do jardim.
todo nome. Declare o nome que é sobre todo nome. Santidade do Senhor, glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz. Amém, gente. Eu queria convidar você rapidinho a abrir a sua palavra, a Bíblia aí, em Gênesis 3, versículo 7. Um versículo só, simples e rápido. Então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Bom, você já conhece o contexto, você sabe que logo após Adão e Eva consumirem o fruto, e eles, na ânsia de se tornar igual a Deus, mas eles tomaram outra consciência. Então eles perceberam que estavam nus. Só que se você parar para pensar, era Adão e Eva, e eles viviam juntos o tempo inteiro. Eles se conheciam. Mas mesmo assim, depois da quebra de uma aliança, depois deles desobedecerem a ordem de Deus, eles sentem vergonha. Às vezes a gente quebra princípios, a gente faz coisas que nós sabemos que é errado, e o nosso primeiro pensamento é se isolar, é se distanciar e achar que se escondendo do que nós fizemos, dos problemas que nós criamos, tudo vai dar certo. Isso não é verdade, isso é um pensamento maligno sobre a sua vida. Preste atenção, se essa coisa acontece, se você cometeu tal pecado, seja lá o que for, tem graça suficiente para você. Que nós contamos no início, que a Thaís abriu o culto falando, gente, não deixa Satanás ceifar a sua vida, porque esse é o resultado. Conforme você vai caminhando, quanto mais longe você estiver de Deus, você vai estar longe, não vai melhorar. Se essa dor, esse pensamento que você tem, às vezes essa frustração, as coisas que você traz sobre o seu próprio coração, isso são coisas para te afastar. Você tem um pai, você não é órfão.
Você pode ter um pai, você tem a sua certidão, você acredita que você tem um pai, mas você pode se encaminhar como órfão. Então preste atenção, não continue desistindo, porque lá no versículo 21 desse mesmo texto, depois de Deus voltar ao jardim para falar com eles, Ele entrega roupas feitas pelo Cordeiro. Ele cobre a vergonha mais uma vez. Ele tem capacidade e poder para isso, sim. Ele pode te libertar, sim. Você precisa acreditar que Ele pode fazer. Tem roupa de Cordeiro, tem misericórdia e graça sobre a sua vida. Ele pode fazer, Ele pode curar, Ele pode libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É nele que está a libertação. Esse peso que você carrega, é Ele que vai tirar. Essa dificuldade que você tem, é Ele que vai resolver. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você acreditar que de repente você não vai conseguir. Ele tem poder. Deus está ansioso, Ele tem as roupas para te cobrir mais uma vez. Não importa o que você fez, porque lá na cruz Ele resolveu todos os problemas. Tudo foi resolvido lá. Amém? É isso que eu queria falar para a sua vida nessa noite. Entregar no seu coração, acredite que tem misericórdia e graça para a sua vida. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dentro daquilo que o Vinícius tinha acabado de falar, eu quero que você se encha de esperança nesse momento. Toma posse daquilo que tem acontecido na sua vida. Toma posse daquilo que foi profetizado aqui, declarado, que Deus tem misericórdia, Deus tem graça para a sua vida. Como foi dito aqui, Ele tem cura, libertação para você. Mas a palavra de Deus fala que e conhecereis a verdade vos libertará, como foi dito, e que a nossa mente pode ser transformada. Na verdade, nós podemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Talvez a sua mente esteja passando por tribulação, suas emoções estão sendo conturbadas, mas Deus está pedindo nessa noite: transforme a sua mente, renove a sua mente, traga a esperança, volte a sonhar novamente. E dentro disso eu quero pedir você que se estenda as suas mãos. Quero que você tome nesse momento todas as armaduras que foram dadas a você, que foram estipuladas a você, que o próprio Deus vestiu vocês com essas armaduras. Eu quero pedir, vamos estender nossas mãos e orar por a nossa nação, orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa terra. Deixe o Espírito Santo, em nome de Jesus, conduzir vocês nessa oração. Não me permita orar sozinho, porque o Brasil não é só meu. Talvez você esteja pensando: cara, o Brasil não tem mais para onde ir, não tem mais, eu quero me mudar, eu quero ir para outro país, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque aqui não tem mais nada. Eu quero te dizer, se Deus te colocou aqui, é porque você tem um propósito aqui. Você pode futuramente ir para outro lugar, mas faça a história sua aqui nessa terra. Mesmo que você abra a sua boca para orar e interceder intensamente por essa nação, mas se Deus fez você nascer nessa terra, é porque essa terra é sua. Então tome posse. Feche seus olhos. Pai de amor, Deus querido e amado, nessa noite, ó Deus, eu quero estar intercedendo, Senhor, juntamente com os meus irmãos, pela minha nação, por essa nação brasileira. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, assim como fez o Senhor na época de Sodoma e Gomorra, quando Abraão estava clamando: mas se tiver um justo lá, se tiver 10, 5, 50 justos, será que o Senhor iria destruir? E Ele falou: não, se tiver 50, 10, 15, eu não vou fazer. Aqui, ó Deus, eu creio que existem justos nessa terra. Existem homens que intercedem, que proclamam, que clamam a Ti. Homens que não te negaram, homens que não desistiram, mulheres que não te negaram, mulheres que não desistiram. Que entende que é sacerdócio, que entende que é embaixador de Cristo, que entende que é profeta, que é filho, que é servo de Deus. Entende o seu papel aqui nessa terra. E nós estamos clamando a Deus por aqueles que perderam a esperança.
Estamos intercedendo, ó Deus, por aqueles que desistiram, largaram a fé, deram ouvidos ao mundo. Ah, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Assim como o Senhor fez quando livrou o povo de Israel do Egito. E Ele falou, naquele momento de um mar, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Pai, nos dê uma palavra profética nessa noite. Nos dê um direcionamento nessa noite. Pai, nos dê uma palavra que vai nos fazer mover o céu e a terra. Nos dê uma palavra, Deus. Só precisamos de uma palavra. Assim como o Senhor fez com Ezequiel, quando viu um vale de ossos secos, e o Senhor disse, profetiza a esses ossos. Pai, nos dê um direcionamento. Será que esse tempo em que estamos vivendo de ossos, de vale, de tribulação, precisamos, ó Deus, ouvir a sua voz. Precisamos, Senhor Deus, nesse momento, silenciar as vozes do mundo e ouvir a sua. E Deus te diz nessa noite, profetiza esse vale de ossos secos. O mesmo Jesus que desceu na terra e tinha o Espírito Santo dentro dele. É esse mesmo Espírito que um dia esteve com ele, está entre vós, está entre nós. É esse mesmo Deus que operou, está entre nós. Então profetize, profetize, abra sua boca e profetize. Traga esclarecimento a essa terra, traga cura, traga renovo, traga esperança, traga esperança. Essa nação é de Deus, esse povo é de Deus. Profetize, profetize. Abra sua boca. Os demônios caiam por terra. Os principados caiam por terra. Potestade. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Os jovens terão visões.
você parar, porque o mundo está parado. Não é tempo de você recuar, porque a saúde está recuando. Não é tempo de você desanimar, porque talvez o governo está desanimando. Quem dita as ordens dessa terra é o Evangelho. E Deus precisa de homens valentes, mulheres valentes, que proclamam a cidade santa, que proclamam que o rei está chegando, assim como ele fez com as 10 virgens, com os 5 prudentes e 5 não prudentes. Existiu um homem que começou a clamar: o rei está voltando, acordem, desperta, o rei está voltando. Ele
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. E esse é o momento em que nós vamos retirar as nossas ofertas. E eu queria dizer uma coisa para você. Só entrega uma oferta quem confia. Só dá o dízimo quem confia. Só se coloca no caminho do Senhor para experimentar a boa e perfeita e agradável vontade dEle quem confia. Não adianta você querer vir até o altar, entregar uma oferta se você não confia na mão daquele que move o mundo. Não adianta você querer entregar o seu dízimo se você está com pena, achando que de repente pode faltar. Eu estou olhando dentro dos teus olhos para te dizer: entrega no caminho todas as coisas ao Senhor e o mais Ele fará. A palavra de Deus diz assim, lá em Salmos 37:5: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho, entrega o teu dia na mão do Senhor, entrega a tua noite na mão do Senhor, entrega as tuas possibilidades nas mãos do Senhor e creia que aquilo que é impossível, o teu Deus tem poder para fazer. Então se levanta do seu lugar agora, vamos celebrar ao Senhor, vamos celebrar a doce presença dEle, e quando a gente acabar de louvar, a gente vai orar para agradecer tudo aquilo que Ele já fez nesse lugar, em nome de Jesus. É tempo de celebrar, é tempo de se exaltar o nome do Senhor, amém? Vamos exaltar o nome do Senhor com bastante alegria. Eu quero te convidar no nome de Jesus. Se você pode, na sua casa, a gente tem comentado sobre isso todos os cultos. Levante o seu sofá, da sua cama, chama sua família, sua esposa, seus filhos. Vamos celebrar o Senhor, amém? Com bastante alegria. Aleluia. Aleluia. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo
de Israel, ele não dorme. O guarda de Israel, ele não se distrai. E nós invocamos a tua presença. Nós declaramos o poderio que está sobre o nome de Jesus. E queremos te pedir, Deus, sobre cada casa nesse momento, sobre cada mãe, sobre cada pai, sobre cada filho, sobre dispensa de cada lar, sobre o sonho de uma faculdade, sobre o sonho de um concurso, ó Deus, ou de uma vaga, Pai querido, nas Forças Armadas. Tu és o Deus que tem poder para mover todas as coisas. Pai, nós não estamos fazendo uma barganha, nós estamos invocando aquele que é fiel, aquele que é poderoso, mediante a tua palavra. A todos que o receberam, damos o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filha de Deus, eu quero te clamar agora pela Igreja Metodista em Parque Fluminense, pelas finanças de cada casa, pelas finanças da nossa igreja, te pedindo, Senhor, age com poder e glória, age com o teu sobrenatural. Tu tens sido tão bom para nós. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus perdoador. Nos ensina a sermos fiéis a ti, Senhor. Nos ensina a sermos fiéis na oferta, no dízimo, ó Deus. Pai, nos ensina a não sermos inconsequentes com aquilo que o Senhor tem gerado, colocado em nossas mãos, confiado a nós. Pai, como igreja, nós oramos neste momento crendo que sobre cada impossibilidade humana vai vir uma capacitação espiritual, vai vir porta aberta do céu, e eu profetizo que nós ouviremos de testemunhos de grandes coisas que o Senhor fez, porque Ele é fiel. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, vamos adorar o Senhor, querido. Vamos continuar nessa atmosfera de adoração. Oh, louvado seja o nome do Senhor, glória. O menino nos nasceu e o filho se nos deu. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele está aqui, está aí na tua casa, no nome de Jesus. Oh, Deus. Como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome maravilhoso, glória ao príncipe da paz. Dos céus, o menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio
é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, quando a noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, quando a noiva vai entrar. Esperamos por esse dia. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, quando a noiva vai entrar. Em breve voltará. O mesmo Cristo que vocês viram subir é o Cristo que em breve voltará. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém? Agora vamos estar orando para a palavra. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, quero te entregar a tua filha em tuas mãos. Senhor, tu já liberaste a palavra para ela, Deus. Pai, mas quero te pedir, Senhor, uma unção especial. Pai, que essa palavra venha falar nos corações dos teus jovens, Senhor. Que venha falar no coração de cada mulher, de cada homem, Pai. De cada necessitado, Pai, de uma palavra de aconchego a ti, Jesus. Pai, nesse momento, Deus, essa palavra, Senhor, que venha entrar em nossas mentes, em nossos corações, Senhor, que ela venha a ser bálsamo, Deus, para cada um, Jesus. Também quero te entregar, Pai, nesse momento, a Nicole, Pai. Senhor, realiza, Senhor, todos os sonhos e planos, Deus. Acampa com os teus anjos, Jesus, no lar dela, Pai. Realiza, Senhor, tudo aquilo que está escondido, Pai. Tudo aquilo, Pai, que tem o seu tempo, Deus. Nesse momento eu quero te agradecer por tudo, Pai. E te agradecer pela palavra liberada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quero dizer que eu estou feliz de estar aqui. E que também é bem estranho vocês não estarem aqui. Eu vou começar, ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos falar acerca de obediência. Obediência, obedecer é uma escolha.
Eu quero saudar primeiramente a conexão, todos vocês. Nós estamos aqui, alguns com a camisa, porque a gente queria que vocês estivessem mais perto da gente. As meninas também dançando, nós sentimos falta de todos. E eu espero que você que está em casa se sinta representado através de nós. Nós fizemos o máximo que nós pudemos para que vocês se sentissem parte disso aqui também. E para começar, eu vou introduzindo com vocês, antes da gente ler a palavra. Obedecer é uma escolha, é o nome dessa mensagem nessa noite. E quando a gente fala muito de obediência, a gente fala mais para crianças, né? Geralmente a gente confronta muito as crianças acerca de obedecer, que elas precisam ser obedientes, que elas não podem desobedecer, e se a mãe pede para fazer algo e não faz, se faz pirraça. Então a gente confronta muito as crianças acerca de obediência, mas nós adultos mesmo, nós quase não falamos sobre isso, ou nós não nos colocamos na posição de alguém que desobedece. Na verdade, a gente acha que a gente cresce e que a gente é obediente, a gente aprendeu quando era criança e a gente não precisa mais falar sobre isso. Mas eu quero te confrontar nessa noite com essa palavra, que é algo que Deus já tem trabalhado há muito tempo comigo, acerca de obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. E eu quero trazer para vocês uma história que é muito conhecida, né? Já foi até mencionada aqui a respeito do homem, né? Adão e Eva no jardim. E a gente sabe que eles foram removidos do jardim porque eles desobedeceram. Mas aí a gente vai conversar hoje um pouco sobre o processo da obediência, sobre o que é você agir em obediência e andar em obediência. No início, o homem ele perdeu o governo dele por causa da desobediência. Todo mundo sabe que Deus, né, falou que eles não poderiam comer daquela árvore, daquele determinado fruto, mas do restante eles tinham total liberdade, eles poderiam se alimentar de tudo que Deus plantou ali para eles, mas conforme a serpente veio e induziu a Eva, e a Eva decidiu ali comer do fruto e ainda levar para Adão, para que Adão comesse também. Mas eu quero que você entenda uma coisa: obedecer ou desobedecer é uma decisão. E aí a gente entra no processo da desobediência, da obediência, que é o quê? A decisão, a ação e a consequência. É muito simples você entender isso, porque o homem, ele sabia dos riscos, ele sabia que ele não poderia comer, ele tinha conhecimento porque Deus já havia falado para ele, mas ele decidiu fazer a sua própria vontade, ele decidiu que a vontade dele era melhor daquilo que Deus tinha proposto para ele. Ele decidiu desobedecer, ele agiu em desobediência e ele sofreu a sua consequência, que foi o quê? Ele ser destituído do governo, ele ter sido retirado do jardim, daquele plano, daquilo tudo que Deus havia planejado para ele. Então, eu quero que agora você reflita na sua vida em quantas vezes você decidiu, em quantas vezes você agiu e quantas vezes você sofreu as consequências da sua decisão. São coisas simples e pequenas. Nós decidimos obedecer ou decidimos desobedecer e de acordo com essa decisão vem uma consequência. Às vezes na nossa vida a gente não entende que acontecem certas coisas, certas portas são fechadas, certas circunstâncias acontecem, de repente o seu ministério, sabe, não flui, você não consegue compreender o porquê. De repente lá atrás você agiu em desobediência e você está colhendo os frutos disso. Então, é muito importante que você trabalhe, que você permita que o Espírito Santo trabalhe em você. Porque ele vai te mostrar onde você errou e onde você pecou. E aí, continuando, o homem ele decidiu que a própria vontade dele era superior à natureza divina de Deus. Ele decidiu que o caminho dele era mais correto do que o caminho que Deus traçou para ele. Aonde que eu e você vai se comparar com Deus, aonde que a nossa vida e tudo que nós planejamos, todos os nossos sonhos, é superior aos sonhos e os planos de Deus para mim e para a sua vida? Não cabe.
Mas às vezes a gente decide isso, a gente decide que o nosso sonho, a gente decide que os nossos planos, que tudo que a gente traçou para a nossa vida é superior àquilo que Deus planejou para nós. E aí a gente sofre as consequências dessa nossa ação, dessa nossa decisão. E aí eu quero que você abra lá comigo em Atos 10. Calma aí que eu vou abrir aqui. Atos. Deixei tudo marcadinho aqui. Atos capítulo 10, versículo 9 ao 16. Que esse episódio ele vai falar de Pedro, quando Deus chamou Pedro para Pedro poder pregar para os gentios. Diz assim, versículo 9 até o 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis, de todas as aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Nesse momento aqui, é o momento em que Deus ele chama Pedro. Pedro ele tem uma visão de um lençol descendo, e ali tinha todas as espécies de animais. E para quem não conhece, os judeus eles tinham algumas tradições, né? Os judeus eles tinham algumas tradições, eles eram circuncidados, eles não comiam determinado tipo de animal. Então havia essa separação. E quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não andavam como eles andavam. Os gentios eram aqueles que não professavam a mesma fé que os judeus, vamos dizer assim. Então, era quando Deus fala para Pedro para comer daqueles animais, Pedro, ele se sentiu confrontado como se Deus estivesse indo contra aquilo que ele estabeleceu. Tudo aquilo que Pedro tinha conhecimento, tudo aquilo que Pedro sabia, tudo aquilo que Pedro aprendeu desde criança, foi um momento em que Deus confrontou. Porque às vezes quando a gente caminha por muitos anos na presença de Deus, ou indo para a igreja, ou qualquer outro lugar, você sabe as regras daquele lugar. Você sabe que se você chegar, sei lá, na igreja de shortinho, você sabe que não cabe. Não é verdade? Tem coisas que você sabe como é que funciona. E você já caminha tantos anos naquele lugar que você já sabe que aquilo não pode. E era uma cultura dos judeus aquilo. Eles não comiam determinado tipo de animais. Eles não comiam o sangue daqueles animais. Então, quando Deus ele chega para Pedro e fala para Pedro comer, Pedro se sentiu, como é que posso dizer? Sentiu que a fé dele ali naquele momento, em tudo aquilo que ele creu desde criança, estava errado. E aí ele fala: de modo algum eu vou comer isso é imundo, isso é impuro. A minha religião não permite que eu coma isso está errado. Mesmo Deus indo contra a vontade dele, ele decidiu obedecer. Aí aqui no texto, não sei se você reparou, mas diz que aquela visão se repetiu por 3 vezes. E quando ele despertou daquilo, o Espírito Santo falou dentro do coração dele que haviam homens ali que estavam esperando ele para ele poder ir até a casa de um gentil. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: que obedecer a Deus, para você andar em obediência, você vai precisar sacrificar a sua razão e a sua vontade. Não vai ser fácil. E precisa confrontar você, precisa ir de encontro àquilo que você acredita.
Porque muitas vezes aquilo que a gente foi ensinado não está pautado na palavra de Deus. E aí quando Deus ele quer alinhar o nosso coração com a palavra, a gente acha que Deus está indo contra aquilo que a gente creu, a nossa crença, a nossa tradição, a nossa doutrina. Sendo que a palavra de Deus é infinitamente superior a isso. Às vezes a gente se apega àquilo que a gente acredita e não quer andar em obediência a Deus. Porque andar em obediência a Deus, você precisa abrir mão e abdicar daquilo que você acha que é correto. Você precisa sacrificar o seu intelecto, você precisa sacrificar a sua vontade. Porque Deus ele está te chamando para andar em obediência, e quando você faz aquilo que para você é certo, você responde para Deus que o caminho de Deus é falho, que a opinião de Deus a respeito de você é falha, e que a sua opinião a respeito da sua vida é infinitamente melhor, como se você soubesse o seu dia de amanhã. Então, irmãos, é muito sério quando a gente decide não obedecer ao Senhor. E às vezes a gente desobedece ao Senhor. Deus manda nós fazermos algo, nós não fazemos. Queremos subir no altar e entregar uma oferta de desobediência, achando que Deus vai receber. Quando Deus não aceita a oferta de desobediência, Deus não recebe. Então, irmão, olha para o teu caminho, olha para a tua vida. Quanto tempo que você não está alinhado com essa palavra que é a verdade? Nós vamos falar de outro texto agora, que é lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos 1 e 2. Os fariseus eles vêm confrontar Jesus a respeito das doutrinas. E Jesus dá uma resposta para eles. Versículo 2: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Isso era uma tradição para eles, lavar as mãos antes de comer. E quando os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, para eles os discípulos estavam transgredindo a lei. Versículo 3: ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Irmão, quando aquilo que você acredita ser o certo vem contra a palavra de Deus, você está em desobediência. É ou não é? Não existe obediência parcial. Ah, Deus me mandou ir lá na casa da irmã para orar por ela, porque tal. Você, não, só vou mandar um zap. Obediência parcial é desobediência. Deus não aceita. Eu aprendi com a pastora Thalita, Thalita Pereira, não sei quantos já ouviram. E ela ensina as filhas delas o seguinte: a obediência, ela precisa ser imediata, absoluta e com alegria. Imediata, absoluta e com alegria. Ela precisa ser na hora da ordenança, da forma que ordenou e com alegria. Ela ensina para as filhas delas que são pequenas, e ela diz: eu preciso ensinar elas a serem obedientes, porque quando elas crescerem, elas vão precisar ser obedientes a Deus. E se desde pequena obedecer para elas é com alegria, com o Senhor, quando elas tiverem maturidade para caminhar com Deus, vai ser com alegria. Quando Deus falar, quando a palavra de Deus mandar perdoar, elas irão perdoar, porque é um mandamento. Se Deus manda eu amar o meu próximo, eu preciso amar. É um mandamento. Eu não posso transgredir a palavra de Deus. Eu não posso transgredir as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. E aí os discípulos querem confrontar Jesus, falando: seus discípulos não cumprem as doutrinas e as tradições, mas as suas doutrinas e as suas tradições transgridem os mandamentos de Deus. E entre a sua tradição e os mandamentos de Deus, eu preciso escolher os mandamentos de Deus. Eu preciso escolher os mandamentos de Deus. E aí a gente continua dizendo que a obediência a Deus, ela precisa vir de contra a minha vontade, sim. E ela precisa ser superior à minha vontade. Eu preciso sacrificar a minha razão. Eu preciso ofertar a minha mente. Eu preciso ofertar o meu coração ao Senhor.
Porque, irmãos, às vezes a gente é influenciado por tantas coisas, por tantas opiniões, por tantas coisas. A palavra de Deus, ela é respaldo para você falar de qualquer assunto. E se determinado assunto vem contra a palavra de Deus, você precisa ficar com a palavra de Deus. A sua opinião não pode ser diferente da palavra de Deus. Qual a sua opinião sobre adultério? Não tem A palavra de Deus diz isso, isso e isso. E eu sou contra por causa da palavra de Deus. Nicole, o que você acha sobre desigualdade social? O que você acha sobre isso? O que você acha sobre isso? A Bíblia diz isso, isso e isso. Não é a minha opinião, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. A palavra diz que não tem acepção de pessoas, é porque não tem. Se a palavra diz que eu preciso perdoar, então eu vou perdoar. Se a palavra é contra o adultério, eu sou contra o adultério. Ou eu ando alinhada com a palavra de Deus, ou eu ando em desobediência. Só tem dois caminhos, só tem duas decisões. Ou você decide obedecer, ou você decide desobedecer. Porque a obediência parcial não existe. Ou é obediência, ou é desobediência. Você precisa escolher pela palavra de Deus. Você precisa decidir pela palavra de Deus. E mais abaixo, o Senhor Jesus, ele vem confrontando os fariseus, e os discípulos perguntam a Jesus a respeito do que eles estavam falando. E Jesus fala assim no versículo 19 e 20 ainda de Mateus capítulo 15. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O que te torna impuro é o que não provém da palavra de Deus, que provém do seu próprio coração. Então não confie nas suas intenções. Não confie nas suas intenções. Porque do coração do homem provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. E às vezes a gente fica horrorizado com algumas notícias. Nossa, como é que o homem foi capaz de matar a própria mãe? Como é que um filho faz isso? Como que um marido estupra o próprio filho? Um pai, como isso? Porque a palavra diz o quê? Que os maus pensamentos provêm do coração. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então não confie no seu coração. Mas antes, Jesus termina esse texto dizendo: essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Porque foi isso que os fariseus confrontou Jesus, falando que os discípulos de Jesus não cumpriam as tradições, eles não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus disse: isso não os torna impuro. A sua tradição não os torna impuro. O que os torna impuro é o que provém do coração deles. E aí tem o Salmo 119, versículo 11. Diz assim: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha o que o salmista diz. Olha o zelo do salmista com a palavra de Deus. Guardei no meu coração, o coração que provém os maus pensamentos, o coração que provém o roubo, a mentira. Eu guardei essa palavra e escondi ela no meu coração para mim não pecar. Irmãos, não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço. Você precisa estar sendo alimentado dessa fonte. E às vezes a gente se deixa influenciar por programas, por séries, por filmes. E quando você for ver, você está apoiando o adultério. Quando você for ver, você está sendo a favor da homofobia, do homossexualismo. Quando você for ver, você está sendo a favor do estupro. Você está sendo a favor de roubo. Você se deixa ser influenciado pela televisão, pelas séries, pelos filmes. E às vezes aquilo que é errado, você começa
a duvidar, será mesmo que está errado? Poxa, será mesmo que isso não está certo? Você começa a se alimentar e beber daquela imoralidade. E quando você for ver, o seu coração já está exposto e já está produzindo aquelas coisas. E aí quando vem alguém para você que você deve repreender com a palavra de Deus, você pensa 2 vezes. Você já dobra o seu coração, você já dobra a sua intenção. Porque, não, até que não é tão errado assim. E quando você for ver, você já está dominado por aquilo, o seu coração já está voltado para aquilo. Mas é a palavra de Deus que você precisa guardar no seu coração para você não pecar. Irmão, nós precisamos ter um zelo por essa palavra. Olha o que o salmista está dizendo: para não pecar contra ti. Ele sabe que se ele não conservar essa palavra da verdade, ele vai pecar, ele vai sair do caminho, ele vai errar. Mas como está sendo o seu zelo pela palavra de Deus? Você tem se alimentado dessa palavra? Você tem confiado nessa palavra? Você tem bebido dessa fonte? Você tem sido influenciado pelas tradições e doutrinas? Você está se deixando levar pelas coisas deste mundo, pelas opiniões alheias, pelos assuntos da mídia? E da palavra você não se alimenta? Porque essa aqui é a verdade, aqui estão os mandamentos. Para a gente encerrar, nós vamos ler a história de uma pessoa que abriu mão de caminhar em obediência. Todos já ouviram falar do rei Saul? Saul, ele desobedeceu a Deus e por isso que o seu reinado foi destruído. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é um texto que a gente já ouviu muito falar, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esse texto, ele conta sobre Saul, que Israel, eles tinham os inimigos, e Deus mandou que Saul e seu exército fosse até a terra daqueles inimigos e matasse todos que moravam naquela terra. Todos, animais, tudo. Deus disse: mata tudo. Não é para sobrar nada. Não é para poupar ninguém. É para ceifar todo mundo. Mas Saul achou que a palavra de Deus, que a poderosa e soberana palavra de Deus, era inferior à sua própria vontade. E então, naquele momento, ele decidiu poupar o rei Agag. Ele decidiu poupar o rei daquele povo. E aí, quando Samuel, o profeta Samuel, chega para confrontá-lo, Samuel diz: o que você fez? Você não se atentou para a palavra de Deus? Para aquilo que Deus te ordenou? E ele diz: não, eu fiz conforme Deus mandou. Eu matei a todos. E ainda eu trouxe o rei. Como se trouxer o rei, trazer o rei, fosse maior ainda do que Deus tinha pedido. Como se a vontade dele fosse linda, se a ideia dele, a ideia que ele teve, foi melhor do que a ideia de Deus. E ele disse para Samuel: eu matei a todos, mas eu ainda trouxe o rei. Samuel: mas e o gado? Vocês pouparam os melhores animais quando Deus mandou matar todos? E ele diz: não, mas foi o povo que escolheu, o povo que decidiu trazer. E aí Samuel vem com essa palavra: o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício? Além dele ter desobedecido a palavra do Senhor, ele ainda achou que a opinião dele, que a decisão dele, que a vontade dele era maior do que a de Deus. Samuel confronta ele: você acha que oferta e sacrifício, você acha que levantar um altar de desobediência é melhor do que obedecer ao Senhor? Você acha que isso é melhor do que obedecer ao Senhor?
Irmãos, e quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós queremos tapar o sol com a peneira? Quantas vezes a gente quer dar desculpa daquilo que a gente não cumpriu? Eu não perdoei porque ela não quis. Eu não falei porque ela não quis. Eu não abracei porque ela me deu as costas. Irmão, não tem desculpa. Ou é a palavra, ou é o que Deus mandou, ou é a desobediência. E você precisa arcar com as suas consequências da sua decisão. Mais pra frente, decorrendo o texto, você vai perceber que Samuel, ele fala para Saul: o Senhor te rejeitou. Rejeitou você e toda a sua casa. Às vezes nós tomamos decisões, mas esquecemos da nossa posteridade. Nós esquecemos da nossa descendência, nós esquecemos da nossa geração. Saul, ele tomou a decisão de desobedecer ao Senhor. E a consequência foi ele perder o reinado, foi ele perder o governo, assim como Adão lá no Éden, que desobedeceu e perdeu o governo. Irmão, olha que forte. Quando você decide desobedecer ao Senhor, quantas coisas você vai perder por causa da sua desobediência, porque você não quis caminhar alinhado com a palavra de Deus. Irmãos, vai doer, precisa doer, porque como eu li aqui, do nosso coração só provém impureza e pensamentos maus. E é o Senhor que é soberano sobre todas as coisas. E não vem você achando que o seu pensamento, que a sua ideia é superior a de Deus, irmão. Não se engane. Eu te faço uma pergunta. Foi você que colocou o sol lá em cima para governar? Foi você? Foi você que criou as aves do céu e tem responsabilidade em alimentá-las? Como que você ousa agir como se a sua vontade fosse superior à de Deus? Saul estava convencido do que ele havia feito. E depois que Samuel o repreendeu com essa palavra, ele rasgou o coração. Não, eu preciso de perdão. Não, eu preciso de perdão. Samuel falou: mas Deus já te rejeitou. Você já perdeu, você já tinha decidido desobedecer. Então não volte atrás. Arque com a sua consequência e saiba que foi uma decisão sua. Decida, irmãos, nessa noite a andar em obediência, porque quem anda em obediência, a obediência, ela afirma aquilo que Deus já disse sobre você. Não venha achando que com Deus vai funcionar barganha. Igual quando a gente vai com as crianças, quando eles obedecem, eles ganham um prêmio, eles ganham parabéns. Você obedecendo ao Senhor, você só vai ampliar o seu caminho. Você obedecendo ao Senhor, você andando em verdade, você vai manifestar Cristo onde quer que você esteja. O seu coração alinhado com os mandamentos de Deus vai mostrar para o mundo que você o ama. E eu vou encerrar com esse texto que Jesus disse aos seus discípulos: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem tem esses mandamentos e quem os obedece, esse é o que ama o Senhor. Esse é o que ama Jesus. Então não faça as coisas para Deus baseados na sua desobediência, irmãos. Escolha em nome de Jesus obedecer a Deus, porque como eu disse aqui, do nosso coração só provém maldade. E para isso eu preciso esconder essa palavra aqui, porque eu preciso sufocar esse Adão que vive em mim. E nós vamos louvar uma canção aqui que ela fala a respeito disso. Ela fala a respeito da gente andar em santidade, da gente andar com a verdade de Deus. E me confronta quando eu digo, quando a canção diz que se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com a tua misericórdia.
Irmãos, o seu corpo, ele sempre vai querer errar o caminho. O seu corpo sempre vai querer abrir mão da verdade da palavra. A sua vontade sempre vai querer se sobrepor à vontade de Deus. Mas eu te digo uma coisa: a misericórdia do Senhor, ela quer te abraçar. Você precisa andar debaixo dessa graça. Você precisa andar debaixo dessa bênção. Você precisa andar em obediência ao Senhor. Você precisa abrir o seu caminho andando em obediência. Você precisa mostrar o seu amor a Deus através do cumprimento dos mandamentos do Senhor. Abra o seu coração nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando com essa canção e depois nós vamos orar.
que o seu coração esteja disposto, que o teu espírito seja voluntário ao Senhor, em nome de Jesus. Você que nessa noite nos escuta, que você foi confrontado com essa verdade, com a palavra de Deus. De repente você foi enganado por tantas coisas, por tantas tradições, por tantas coisas que fogem da verdade, e você acha que você ainda não foi liberto, que você ainda não alcançou a verdade plena. Eu te digo nessa noite, a verdade é Jesus, a verdade é a palavra, e eu te convido nessa noite, venha para os braços da misericórdia de Deus, venha caminhar com a verdade de Deus, venha andar em obediência. O teu caminho não é certo, o teu caminho não é correto, mas o caminho de Deus e os planos de Deus são superiores para a sua vida. Que o teu coração nessa noite seja constrangido a servir ao Senhor. Eu convido você, venha para Jesus, venha para Cristo, venha andar conosco, venha andar em liberdade, venha andar em amor. Se você nessa noite que for alcançado por essa palavra, eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração aí onde você está. Se você encontrou nessa noite a sua vida, se você entendeu que a sua vida hoje precisa andar em conformidade com a palavra de Deus, que você precisa do Senhor Jesus, que você precisa abrir mão da sua vontade e viver para Cristo, coloque a mão no seu coração. Você que se rendeu ao Senhor aí na sua casa, coloque a mão sobre o seu coração. Eu não sei quando você vai assistir este culto, eu não sei quando você vai estar assistindo o que nós estamos falando aqui, mas eu quero abençoar a sua vida, porque eu sei que o seu coração está quebrantado. Eu sei que o seu coração está quebrantado, e Deus, Ele tem poder para te salvar, Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para te perdoar. Deus tem perdão para você. Oh, aleluia. Deus, nós nessa noite, Senhor, estendemos as nossas mãos e abençoamos essas vidas, Jesus. Deus, nós abençoamos, Senhor. Deus, alcance, Senhor Jesus, cada lar, ó Deus. Alcance, Senhor, cada lar e constrange os corações. Deus, aqueles, Senhor Jesus, que andavam fora do teu caminho da verdade, Deus, que venham se reconciliar contigo. Deus, alinha corações com a tua palavra. Deus, alinha corações com a tua vontade. Deus, restaure alianças nessa noite, Jesus. Deus, quebrando corações, Senhor. Deus, nos faça entender, Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és, Senhor, sobre todas as coisas. Deus, nós queremos abrir mão agora da nossa vontade, dos nossos achismos e desejos, porque entendemos, Senhor, que do nosso coração provém os maus pensamentos. Mas, Deus, eu quero esconder a Tua palavra, Senhor. Eu quero esconder os Teus mandamentos, Senhor. Deus, eu quero amar a Tua palavra, Jesus. Deus, nos abençoe, Pai, para que nós possamos caminhar em obediência, Senhor, e colher os frutos, Jesus. Colher os frutos propostos para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te glorificamos nessa noite, porque Tu és soberano, Jesus. Deus, obrigado, Senhor, pela essa igreja. Obrigado, Deus, por esses jovens, por essa conexão. Deus, por todos, Senhor Jesus, que cá estamos, Senhor. Louvamos e agradecemos o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus.